Os irmãos sabem que nós estamos em uma série que eu chamei de mensagens proféticas, porque nós estamos abordando os profetas. Não começamos com Jonas, mas adotamos Jonas no mês de setembro, porque é o mês de missões nacionais. É uma data, um calendário batista, e por isso nós adotamos o Jonas para que a gente pudesse aprender com ele desse mês. E eu estou até um pouquinho triste, porque já chegamos no capítulo 3 e semana que vem nós terminaremos, o livro de Jonas, no capítulo 4, e eu confesso para vocês que é uma história que eu gosto muito. Eu já sou apaixonado pelas histórias do Velho Testamento, e Jonas é um profeta que nos ensina muito, até por causa de sua imperfeição, e a gente vai ver isso, como Deus o usa apesar de suas imperfeições. Vamos ler o texto de Jonas, capítulo 3. Eu farei essa leitura, os irmãos podem continuar assentados, porém reverentes, para que a gente possa se concentrar naquilo que Deus tem a nos falar. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de panos de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então, o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas quanto os animais devem se cobrir de panos de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor, devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, poderoso Deus, Deus da palavra, Deus que é a palavra, nós queremos, Senhor, nessa hora te pedir entendimento para meditarmos na sua lei. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aquiete o nosso coração e aguce, Senhor, os nossos sentidos, principalmente a nossa atenção, o nosso ouvir, para que a gente possa ouvir, entender e praticar a sua palavra. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que a sua palavra a nós, essa noite, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações. Como o Senhor já tem falado conosco, Senhor, nos outros capítulos, eu quero te pedir que fale novamente. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, depois de fazer um cruzeiro forçado de 3 dias, não num navio luxuoso, mas num peixe provavelmente apertado e fedorento, Jonas, arrependido e consciente de que Deus havia sido bondoso para com ele, mesmo diante da sua desobediência, mesmo diante do não que ele deu para Deus, mesmo diante de ter corrido na direção contrária, de ter, em sua caminhada com Deus, ido cada vez mais fundo, porque foi isso que Jonas fez, e a gente viu no capítulo 1. Quero recordar com os irmãos o momento em que a gente vê Jonas
sendo direcionado por Deus para subir para Nínive, e Jonas desce para Tarse, desce para o barco, desce para o porão do barco, depois desce para o mar, ou seja, numa queda constante, a gente percebeu Jonas cumprindo o que a palavra de Deus diz, que um abismo chama um outro abismo. A desobediência vai gerando uma profundidade cada vez maior, e dessa vez profundidade não é uma coisa boa, pelo menos não na vida de Jonas ou na vida de qualquer um que desobedeça a Deus. A Bíblia fala que Jonas é então jogado no mar, porque se percebem que a tempestade era culpa dele, que aqueles marinheiros estavam vivendo era culpa de Jonas. Nessa oportunidade eu lembro bem que Deus ainda dá chance para que Jonas seja um portador da sua palavra, porque os marinheiros, quando descobrem que a culpa é de Jonas, começam a perguntar para Jonas: quem é você? De onde você vem? Qual o nome do seu Deus? E Jonas tem a oportunidade de falar para aqueles marinheiros quem era o seu Deus e o propósito do seu Deus. Aqueles marinheiros, depois de jogarem Jonas no mar e o mar se acalmar, aqueles marinheiros fazem um culto a Deus, ao Senhor. Antes, quando a tempestade estava violenta, eles estavam cada um clamando ao seu Deus, mas quando eles percebem que o Deus de Jonas é o Deus que manda a tempestade, que acalma a tempestade, eles oram ao Deus verdadeiro, ou seja, Jonas tem uma oportunidade de conversão. E eu fico imaginando como Deus está a fim de usar Jonas. Você já percebeu isso? Como Deus quer usá-lo. Porque se eu fosse Deus e chamasse assim: olha, Marcelo, vá para tal lugar, e Marcelo falasse assim: eu vou para tal lugar, eu também não quero te usar, vai para o raio que os parta, eu vou usar outro. Se fosse eu, né? Mas Deus está tão interessado em usar Jonas, que Deus vai dando a oportunidade a Jonas, dá essa oportunidade aos marinheiros. Os marinheiros se convertem, porque começam a adorar não mais seus deuses antigos, mas a um Deus novo e verdadeiro, que eles tinham acabado de conhecer. Jonas é jogado no mar. No texto que nós lemos, Jonas está dentro da barriga do peixe, grato a Deus por ter sido salvo. É isso que acontece. Naquela oração de Jonas, há contrição, há arrependimento, há esperança. E eu lembro que na semana passada nós falamos, para quem quisesse ouvir, que o arrependido pode ter esperança. Lembra disso? Aquele que está arrependido pode ter esperança, pode ter perspectiva de vida. Jonas está ali arrependido dentro da barriga do peixe e está grato a Deus pela salvação que Deus já deu. Jonas não fala no futuro como se fosse ser salvo quando fosse vomitado da barriga do peixe. Jonas fala no passado dizendo: Deus me salvou. Ele inclusive compartilha conosco momentos de aflição quando ele estava no fundo do mar. E eu fico imaginando, para quem não sabe nadar, para mim que sei nadar o mar já é meio assustador, mas para quem não sabe nadar, o mar é um lugar onde você não consegue nem se imaginar dando ali as suas braçadas. Jonas lá no fundo do mar, e o texto é bem claro quando ele diz: eu estava afundando, eu cheguei na raiz dos montes. Olha que visão que ele tem, né? Eu cheguei lá no fundo do poço, a ponto das algas marinhas se enroscarem na minha cabeça. Imagina o desespero. Você já não sabe nadar, você está afundando, você está no meio de uma tempestade, e as algas marinhas se enroscando no seu corpo, tirando qualquer possibilidade de você se salvar sozinho. E aí Deus envia o peixe engole Jonas, e Jonas agora dentro da barriga do peixe fala assim: Senhor, eu te agradeço pela salvação. Ou seja, o peixe não era o castigo, o peixe era a salvação de Jonas. Tanto é que para mim fica bem claro que Jonas sobrevive 3 dias nesse peixe, mas de maneira nenhuma Jonas sobreviveria 3 dias submersos. E agora a gente tem esse Jonas vomitado na praia, e a expressão é exatamente essa, vomitado. Eu fico imaginando, se vômito de gente já é nojento, imagina vômito de peixe, né? Que coisa maravilhosa. Eu não sei se ainda é assim, eu não reparei na nossa viagem, eu acho que eu estava cochilando, mas antigamente, quando a gente chegava perto da ponte Rio-Niterói, a gente já sentia aquele cheiro, né? De mar sujo, de peixe. Aí, quando a gente atravessa ali, perto da BR-101, é pior ainda, né? Porque é um cheiro desagradabilíssimo. Mas imagina esse cheiro de Jonas ali vomitado. Mas obviamente não está triste, ele pensou que talvez quisesse morrer ali, que Deus tinha dado só mais alguns dias,
mas ele é vomitado, e aí vem a palavra de Deus a Jonas novamente. Eu não sei por onde você anda, o que você tem feito, ou o que você tem até pensado, mas eu sei que Deus ainda tem propósito para você. Eu não sei quantas vezes você já desobedeceu, mas Deus ainda te dá novas oportunidades de obedecer. Aliás, se você está aqui hoje vivo e respirando, é porque Deus está te dando uma nova chance de recomeçar. A palavra de Deus diz que, a Bíblia diz para a gente que Deus fala para Jonas pela segunda vez. E nessa segunda vez, Deus dá a mesma direção, o mesmo propósito que havia dado a Jonas. A vontade de Deus não muda. Se Deus te chamou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 meses, há 1 semana, e te deu uma direção, a direção que Ele tem para você ainda é essa. A chance que Ele está te dando hoje de cumprir o chamado que você já ouviu, a vocação que você já ouviu da parte do Senhor, a direção, o ministério que Deus tem para você, a chance que Deus está te dando agora é porque Deus é um Deus de segundas chances. É um Deus de segundas oportunidades, é um Deus que te dá a oportunidade de viver aquilo que Ele quer que você viva. E embora você tenha desobedecido, embora você tenha ido para lugares distantes, embora você tenha ido para um lugar contrário à vontade de Deus, Deus ainda te dá outras oportunidades, e a oportunidade de fazer exatamente aquilo pelo qual Ele te chamou. O propósito de Deus para Jonas era que Jonas pregasse em Nínive. Quando Jonas foge, quando Jonas enfrenta a tempestade, quando Jonas é engolido por um peixe, quando Jonas é vomitado na praia, o propósito de Deus não muda. Eu não sei a quantas anda a sua vida e como está o lamaçal de pecado na sua vida, como estão as circunstâncias que você vive, como você tem ido na direção contrária de Deus. Eu sei que Deus ainda hoje está te dizendo: é para lá que eu quero você, é aqui que eu quero você, é nesse propósito que eu quero você. Deus é um Deus de segundas oportunidades. E agora nós entramos em alguns poucos versículos em que Jonas será o foco. Porque no livro de Jonas, o capítulo 3 é o capítulo onde ele menos aparece. O capítulo 3 de Jonas é onde ele tem menos foco. É o capítulo onde ele aparece menos. A palavra de Deus vai nos dizer que quando ouve a palavra de Deus, Jonas, quando ouve pela segunda vez a palavra de Deus, você lembra que lá no capítulo 1, quando Deus fala com Jonas, Deus usa a expressão assim: prepara-se. Se prepara. Vocês lembram disso? Ele fala: se prepara, porque eu quero você na grande cidade de Nínive. Agora, a Bíblia fala que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, vai imediatamente. Opa, alguma coisa já mudou. Aprendeu. Ao invés de ir no sentido contrário, ou de ficar parado, porque podia ser a segunda opção de um coração muito duro, né? Porque você está fazendo a coisa errada, então você está indo no sentido contrário à vontade de Deus. Aí um segundo passo que a gente pode esperar de alguém que está indo contra a vontade de Deus, de alguém que está em pecado, de alguém que está fazendo a coisa errada, a segunda coisa que você pode esperar é ele não fazer a coisa boa de imediato, mas ele ficar parado. E é até compreensível que ele esteja em um momento ali estagnou. Que bom, para quem estava afundando, estagnou, já é uma coisa boa. Claro que a gente espera que essa pessoa nade para a superfície, mas ele estagnou, já é algo bom. A palavra de Deus nos diz que Jonas não estagnou, que Jonas foi e cumpriu imediatamente a vontade de Deus. Ele foi, segundo a palavra de Deus, imediatamente para Nínive. Eu quero que você perceba nesse momento da vida de Jonas a mobilização e o empenho dele. É claro que no capítulo 4 a gente vai questionar as motivações de Jonas, mas deixa isso para a semana que vem. Eu só quero que você perceba que a ação de Jonas nesse momento, a ação dele nesse momento é cumprir imediatamente. Ele se mobiliza e é uma mobilização que vai exigir dele empenho. Irmãos, que trabalho no reino de Deus não é trabalhoso? Que ministério não é suado? Que coisa que Deus tem para nós que é tranquilo e fácil? Não tem. Eu não consigo imaginar nada. Aliás, a palavra ministério significa exatamente trabalho.
Então, se Deus está te chamando, não espere que Ele te chame. Olha, eu te chamei e a missão minha para você é que você tire até o fim da sua vida férias em Cancún. Oh, Senhor, glória a Deus. De vez em quando eu vou mandar um banhista lá e você vai falar de Jesus, deitado na sua cadeira de praia. Oh, que coisa boa. Tomando aquele sol, mergulhando, tirando mais selfies, falando ministério maravilhoso que Deus me deu. Você acha que é isso? Você acha? Você acha que ministério pastoral é só fazer apresentação de criança, fazer batismo? Você acha que é só isso? Essa é a parte boa, né? Essa semana me perguntaram nas redes sociais assim, o ministério pastoral tem momentos alegres? Óbvio que tem. Você batiza uma pessoa que estava perdida e é salva por Jesus, e você participa daquele batismo, apresenta um bebezinho, vê aquela família crescendo, a alegria daquele lar que está recebendo um novo ser, que momento alegre. A gente prega, vê mãos se levantando, se convertendo, que alegria que a gente tem. Pensa que é só isso? O ministério tem suas lutas, as decepções, as aflições, o investimento que a gente faz numa vida, é aquela pessoa na primeira oportunidade te dá na cara. Quantas vezes as pessoas são desrespeitosas? Às vezes são respeitosas, mas muitas vezes desrespeitosas. Não sabem a aflição que a gente passa, os desafios que a gente tem. Eu já contei para os irmãos, preparando pregação uma vez, vários comentários bíblicos em cima da mesa, rabiscando minha Bíblia e pensando, e já tinha orado, e de repente entra uma irmã sem bater na porta e fala assim, pastor, aproveitar que o senhor não está fazendo nada. Aí tu fica assim, ai misericórdia, prepara e leva, Deus, para que a gente tenha mais tranquilidade no nosso ministério. Irmãos, é aflição. Cada trabalho que Deus nos dá é luta. Quantos líderes não reclamam? Cheguei cedo, mas ninguém veio. Vim para o ensaio, o pessoal só chega atrasado. Ministério é luta. Em Jonas agora, não vamos considerar as motivações dele, mas agora o que ele faz imediatamente mobilizado por Deus para cumprir os chamados de Deus, e vai exigir empenho, porque para ele pregar para essa cidade toda é uma caminhada de 3 dias. Irmãos, eu não tenho ideia, eu ando rápido, mas se eu saísse agora pelo nosso bairro e colocasse no meu coração um desejo de passar por todas as ruas do bairro, todas as ruas, sem contar a Vila do Céu, porque aí não sei o que eu faria da minha vida, né? Mas são muitas ruas, né? Mas assim, vamos lá, de Inhoaíba para cá, Vila do Céu, Nova Conquista, Cosmo. Eu não precisaria de 3 dias para fazer isso tudo. Na minha velocidade, eu acho que em 24 horas eu consigo rodar isso aqui tudo. Minha velocidade. Ia me cansar pra caramba? Ia. Mas Jonas precisou de 3 dias. 3 dias de caminhada. E olha que eu estou falando de sair pregando uma mensagem básica, que foi a mensagem de Jonas. Seria algo bem parecido com aquele senhor que ficava na porta do túnel de Campo Grande, dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, ó, arrependei-vos. Seria uma mensagem básica. Eu passaria de rua em rua gritando, arrependei-vos, convertei-vos, aceitem a Jesus, e gritando com megafone, né? Ontem fui no aniversário de 30 anos de ministério pastoral do pastor Almeida, lá na Igreja Batista Vitória. Fui o portador da palavra de Deus naquela ocasião. E a gente lembrando das histórias, né? Quando a igreja era bem pequenininha, ele pegava um megafone e começava a anunciar, venham para Jesus, arrependei-vos, salve-se. E o pior é que teve gente que escutou o megafone, foi para a igreja, se converteu, se batizou e está lá até hoje. Glória a Deus, olha que coisa fantástica. Os desafios do ministério. Primeiro batismo, isso foi uma história que eu ouvi muitas vezes, né? Primeiro batismo, teve uma infiltração, o batistério não encheu. E aí o batistério ficou com 2 palmos. Só que tinha um camarada parecido com Sebastião, só que era mais alto, para ele batizar. Vamos pegar balde. Aí tinha um poço na vizinha e começaram a pegar balde. E o começo do culto foi no balde. Até que encheu ali a altura do joelho e conseguiram mergulhar o irmão José Tenório. Não era esse o nome dele? José Tenório, falecido José Tenório. Conseguiram, com dificuldade, irmãos, o reino de Deus é trabalhoso. Deus está te chamando para uma obra, essa obra não é fácil. Essa obra vai ser difícil, eu não quero te desencorajar a começar a obra não, mas eu já te aviso, é difícil. Às vezes é difícil até vir para a igreja. Você, vou me programar, vou para a igreja, aí chega uma visita, aí acontece alguma coisa, alguém começa a passar mal, doente. O trabalho do Senhor é um trabalho difícil. A vantagem é que Deus estará do nosso lado.
Deus estará do seu lado. Se você se mobilizar e se empenhar na obra do Senhor, o Senhor vai estar do nosso lado. Outra coisa que eu me apego aqui nesse texto de Jonas é a simplicidade da mensagem. Irmãos, a gente deixa o negócio muito complexo. Já ouviu aquela expressão assim, fulano gosta de complicar as coisas? Já ouviu? Não sei se você ouviu, se você falou isso de alguém ou se você ouviu isso a respeito de você. Mas tem gente que gosta de complicar. O negócio é simples, ó, faz isso, depois faz isso. Aí a pessoa, mas isso, não sei o que, das contas, não sei do que. Eu tenho um jovenzinho aqui na igreja que tem esse costume. De vez em quando, a gente fala uma coisa e vem um argumento. Já viu, meus filhos estão na fase também que a gente fala assim, vem aqui. Por quê? Porque eu quero você aqui, quero falar. Não, mas o que você vai falar? Já estamos falando, só que, sabe, complica o negócio. E a gente, como crente, a gente tem mania de complicar as coisas. Você não vai chegar para um não crente, não vai chegar na sua missão, na visão que Deus tem para você, abençoar sua casa, seu bairro, pregar de Jesus, convidar as pessoas para vir para a igreja, e vai chegar, não, por quê? No calvinismo? Irmãos, é essa a mensagem que Jesus quer que a gente pregue? A mensagem que a gente prega é clara, a salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Por isso, arrependei-vos e convertei-vos, falava mais do que o suficiente para alguém parar e começar a refletir sobre sua vida. Por mais que a gente achasse engraçado, era uma mensagem simples, mas verdadeira. Se alguém passasse por ele e parasse para pensar, dizendo, arrependei-vos, de que eu tenho que me arrepender? Isso já seria um primeiro passo para a conscientização e conversão de uma pessoa. A nossa mensagem é simples. Irmãos, há salvação em Cristo, mas se a pessoa não tiver Cristo, se a pessoa não viver Cristo, se Cristo não for o Senhor da vida dela, essa pessoa, por consequência, não tem a salvação. E quem não tem a salvação está condenado, está destruído. Essa é a mensagem, é uma mensagem objetiva. C.S. Lewis tem um livro que não é nem muito grande, eu recomendo que vocês um dia leiam, que fala o Evangelho puro e simples. E ele fala que o que nós temos para compartilhar, o que nós precisamos crer, não é complexo. Os teólogos deixam as coisas mais complexas. A igreja e a religião deixam as coisas complexas. Mas o que nós precisamos entender é simples. Jesus é o rei. Ou você é discípulo e servo dele, ou você não é nada. Essa é a mensagem. A mensagem que Jesus tem a nos compartilhar é essa. A mensagem que Deus usa Jonas para fazer. Jonas, esse homem de coração duro, esse profeta que a gente não vai defender ele em momento nenhum aqui, quase. Ele chega e a mensagem dele é uma mensagem simples, dizendo, a cidade vai ser destruída. Deus está irado com vocês. A ação de vocês tem chegado até os céus, e Deus está irado com essa cidade, porque vocês são maus. É essa a mensagem, a cidade será destruída, a cidade será destruída. Algumas versões colocam até um prazo. E eu acho interessante como esse prazo me parece ser um prazo mais de Jonas do que de Deus, né? Se a gente for lá no capítulo 1, a Bíblia fala que Deus fala para Jonas assim, olha, a maldade chegou até a mim. Vai lá e profetiza sentença contra essa cidade. Profetiza sentença contra essa maldade. Jonas já chega com a sentença e com os artigos da sentença. Jonas já chega com tópico 1, tópico 2, introdução, conclusão. Jonas já chega com um negócio mais complexo. E ele diz assim, a cidade vai ser destruída em 40 dias. Se vocês não tomarem conta, 40 dias. Ou seja, Jonas está tentando assumir para si o papel de juiz. Ele não era para ser o juiz, ele era para ser o profeta. O atalaia, aquele que anuncia, aquele que avisa. Inclusive, a mensagem de Jonas até deveria ter um tom ali de arrependimento. Mas a gente vai ver na semana que vem por que Jonas tem o nariz tão torcido assim para Nínive. A gente vai ver semana que vem por que Jonas é tão assim revoltado com Nínive. Tanto que ele anuncia a sentença, 40 dias, se vocês não se converterem. Embora a gente saiba que esse prazo está furado, que esse prazo de Jonas aqui não existe, nem vai acontecer, a cidade não vai ser destruída em 40 dias, a cidade seria destruída, provavelmente, segundo alguns historiadores, 400 anos depois. 400 anos depois, mais ou menos, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, a cidade vai ser destruída, mas não 40 dias.
Só que a gente fica tentando, às vezes, colocar sentença sobre aqueles que estão longe de Jesus. E não é o nosso papel. O nosso papel é anunciar. Anunciamos Cristo e avisamos a pessoa que sem Cristo ela não tem salvação. A Bíblia deixa isso muito claro. Aliás, Jesus é muito exclusivista, né? Jesus ele vai nos dizer que não há salvação em nenhum outro. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é exclusivista. Ele diz, há salvação em mim. Você crê? Então você vai ser salvo. Você não crê? Ok, você já está condenado. Essa é a palavra de Jesus. E o que me impressiona é que apesar de Jonas, apesar de quem ele é, apesar do que ele fez, apesar do que existe dentro do coração de Jonas, que na semana que vem a gente vai falar a respeito disso, Deus usa poderosamente a vida de Jonas. Deus usa as palavras de Jonas. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Talvez só comparado ao povo de Deus, quando em um momento um rei de 8 anos assume, alguém lembra o nome dele? Josias, que ele vai proporcionar uma reforma ali, e esse povo se converte. Talvez o único momento da Bíblia em que a gente vê algo parecido, a gente vai ver aqui em Nínive, um povo pagão, um povo mau, um povo rebelde, um povo cruel, mas que escuta a palavra de Deus e se converte. Isso não foi por causa de Jonas, foi por causa do poder de Deus. O poder de Deus atua na obediência. O poder de Deus atua no coração que faz aquilo que ele mandou. Olha, a gente vai ver que o coração de Jonas nem estava assim tão limpinho assim, mas ele é usado por Deus, mesmo sendo um profeta que a gente não tem muitas coisas boas a falar sobre ele. O livro de Jonas, do começo ao fim, quase todo o capítulo, a gente vê ali uma coisinha para criticar Jonas. Ainda assim, Deus usa. Irmãos, não é por causa de nós. Deus vai salvar cosmos pela misericórdia dele e pelo poder dele. Porque se fosse por causa de nós, se fosse por causa da PIB de Cosmos, se fosse por causa do pastor Samuel, se fosse por causa de você que está sentado nesse banco, Deus não ia salvar, Deus ia conferir sentença de condenação para esse povo todo. Estaríamos aqui dizendo, vai para o inferno, para a Praça do Redondo, vai para o inferno, esquina da Rua 5, que agora tem um pagodezinho ali também, né? Agora tem uma treta ali, uma guerra contra Jesus ali. Jesus, vai para o inferno! Essa seria a sentença de condenação que nós proferiríamos, porque somos Jonas. Mas não é a sentença que Deus tem para eles. A sentença que Deus tem para eles é: se creres, serás salvos. Se creres, serão salvos. Se creres, serão salvos. E eu creio nisso, que apesar de nós, Deus pode nos usar. O que acontece ali é um grande avivamento, um dos maiores do Velho Testamento, uma cidade inteira, gigantesca, que precisava de 3 dias de percurso, de 3 dias de caminhada para ser percorrida completamente. Essa cidade gigantesca se converte, essa cidade gigantesca se arrepende. Lembra da semana passada? Para o arrependido há esperança. Se não há arrependimento, irmãos, não há remissão de pecados. O primeiro passo para alguém se tornar ou fazer parte desse reino é o arrependimento. Não adianta você tentar colocar as suas justificativas. Justificativas inventava Davi até o momento em que Natan chega para ele e fala assim: você é o cara que vai morrer. Foi você que pegou uma mulher que não era sua. Você que pegou a ovelhinha que não era sua, segundo a história que Natan conta. E você vai morrer. Aí o que Davi faz? Davi se arrepende. Irmãos, a Bíblia é recheada de histórias da Bíblia, de histórias do povo de Deus, de homens e mulheres que só depois do arrependimento tiveram as suas vidas transformadas. É um contexto eterno. Eu falei isso na semana passada. Sem arrependimento não tem esperança. Mas o arrependido, aquele que se quebranta, aquele que percebe, que se conscientiza do seu erro, aquele tem esperança. O que acontece aqui é uma grande conversão. O poder de Deus é revelado através dessa história. O povo se converte, irmãos. São feiticeiros, são gente maldosa, gente cruel, mas que se converte. E aí, olha o que eles fazem. Eles conclamam
um grande movimento de oração e jejum. Nem crente faz jejum, mas os ninivitas fizeram. E sabe o que Deus, como Deus responde a eles? Eu quero finalizar com essa constatação. Sabe como Deus responde a eles? Deus perdoa. Eu não sei se nessa história você é o Jonas. Existem duas possibilidades e você tem que se encaixar em uma delas. Se você é o Jonas, você é um cara que está pregando, mas dizendo assim, tomara que não se converta. Esse povo aí, sem vergonha, rebelde, maldoso. Estou nem aí para eles. Quero que se explodam. Aí você é o Jonas. Tomara que Deus te use com poder e você perceba que, apesar do que existe aí dentro do seu coração, Deus tem um propósito maravilhoso. Deus tem um propósito lindo, maravilhoso, de glória a Ele. Ou talvez você se identifique com o povo de Nínive, pecador, fez coisas erradas, vive uma vida longe de Deus. Mas se você se identifica com Nínive, também tem esperança para você. Para o arrependido, há esperança. A Bíblia fala que Deus os perdoa. A destruição que Jonas anuncia, Deus não cumpre, Deus não faz. Deus, não vou destruir, eu estou vendo arrependimento. Eu percebo, e olha uma coisa fantástica. Não é Jonas que constata o arrependimento, é Deus. Porque Jonas poderia ser enganado pela aparência. Eu posso chegar aqui na frente, errar com vocês, errar com qualquer pessoa, porque eu sou falho mesmo, eu erro o tempo todo. Eu erro mais do que os irmãos percebem. Glória a Deus por isso. Que Deus ainda me deixa errar sem os irmãos perceberem. Quando os irmãos percebem, é só a ponta do iceberg. Mas Deus conheceria se eu chegasse aqui na frente da igreja e dissesse assim, olha, irmãos, eu errei contra os irmãos, eu pequei. Eu quero pedir perdão para os irmãos. Se fosse falso, Deus saberia. Eu poderia até enganar vocês. Fiz parte do Ministério de Artes Cênicas muito tempo. De repente eu consigo representar bem um papel aqui e da boca para fora, enganar vocês num pedido de perdão, enganar vocês em uma mensagem, enganar vocês de várias maneiras, porque eu fiz parte de Ministério de Artes Cênicas mesmo, por muito tempo. Então, de repente, foi até o que me ajudou a vencer a timidez. Eu era um adolescente muito tímido e participar de peças teatrais me ajudou a vencer essa timidez, né? Mas, irmãos, a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Deus conhece o seu coração. Deus sabe todos os seus caminhos. Semana passada a gente fez menção do Salmo de Davi e ele fala, antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já conhece. Então, Deus perdoa Nínive. E sabe por que Deus perdoa Nínive? Porque Ele vê que o arrependimento é verdadeiro, que o arrependimento é genuíno. Eu não sei como você ofendeu a Deus. Eu não vou perguntar se você já ofendeu a Deus, porque eu sei que você já ofendeu. Mas eu não sei como isso aconteceu. Deus sabe, mas eu não sei. Mas eu quero dizer para você essa noite que se você se arrepender, tem esperança para você. Se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender das coisas que você fez, das coisas que você pensou, da maneira que você agiu, da vida que você levava, se você se arrepender, se Deus perdoa Nínive, Ele perdoa você. Perdoa você, mas precisa estar arrependido de verdade. Precisa haver um arrependimento genuíno. Você precisa, aí dentro do seu coração, falar, Senhor, eu errei mesmo. E esse é o primeiro passo, talvez seja um dos mais difíceis. Você reconhecer o seu erro. A gente vive numa sociedade self-service, uma sociedade fast food, né? Que a gente chega, pega rápido, come, se alimenta, e só o que faz bem, só o que a gente quer, só o que é gostoso. E a gente não percebe com isso que as nossas decisões rápidas nem sempre são decisões boas. E aí quando alguém se conscientiza disso e fala, Senhor, eu errei. Isso tem sido tão raro. Tem sido raro nos nossos relacionamentos pessoais, não é? Qual foi a última vez que alguém chegou para você e falou assim, me perdoa, eu errei, me perdoa? Qual foi? É tão raro isso acontecer, né? Deveria acontecer o tempo todo, porque a gente erra o tempo todo. Deveria o tempo todo. Eu andar lá em casa já pedindo perdão para Renata. Renata, me perdoa.
perdoa para a esposa, para os filhos, me perdoe. É o tempo todo, deveria ser assim o tempo todo, mas não é. A dureza do nosso coração faz com que a gente tenha muita dificuldade de pedir perdão. Mas se for verdadeiro, se lá dentro do seu ser você fala assim, eu errei, eu preciso de perdão, eu preciso do seu perdão, a garantia que a palavra de Deus nos dá é que Deus perdoa. Deus é fiel e justo, longânimo, é perdoador. Ele derrama graça sobre sua vida. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Abundou o pecado aí? Abundou o pecado? Você está olhando para dentro de você e falando, pastor, você não tem noção. Se eu for fazer uma lista, olha, transborda de tanto pecado. Não tem problema não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem graça para liberar para você essa noite. Deus tem perdão para liberar você. Eu quero fazer uma oração com a igreja agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus, querido Deus, amado Pai, eu vou orar por mim, Senhor, e se alguém aqui nesse lugar quiser copiar a minha oração e fazer algo semelhante, que faça, mas eu vou orar por mim. Deus, se eu sou Jonas, abre os meus olhos, Deus, abre os meus olhos. Se eu me acho o tal, o profeta, e na verdade eu estou proferindo sentença de condenação, abre os meus olhos, Senhor. Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para aquilo que eu não estou vendo, porque eu não consigo enxergar o todo como o Senhor enxerga. Eu não consigo enxergar todas as circunstâncias. Eu não tenho a habilidade, Senhor, de ser tão planejador assim, fazer um planejamento tão bom quanto o seu. Então, para a minha vida, Senhor, não cumpre nenhum dos meus planos, mas cumpre todos os seus planos. Os meus não, os seus. Deus, se eu sou Nínive, Deus, traz a minha memória agora os meus pecados. Traz os meus pecados. Eu quero que o Senhor faça isso. Quero que o Senhor traga ao meu coração e à minha mente todas as vezes que eu errei contra Ti agora. Todas as vezes. Deus, quanta coisa. Quanta coisa, Deus. Como é que o Senhor pode me amar ainda? Como é que o Senhor me ama? Deus, agora diante dos pecados que passam em minha mente, em meu coração, eu quero Te pedir perdão. Perdão, Deus, por toda vez que eu falei e não era o que o Senhor queria que eu falasse. Toda vez que eu pensei, não era o que o Senhor queria que eu pensasse. Perdão, Jesus. Perdão por toda vez que eu agi, não era o que o Senhor queria que eu fizesse. Toda vez que eu fui, não era o lugar onde o Senhor queria que eu fosse. Perdão, Deus. Perdão, se eu sou Nínive, perdão. Deus, traz-me, Senhor, ao centro da sua presença. Traz a mim, Senhor. Se alguém está fazendo essa oração comigo, ouça a oração dos seus servos também. Traz-nos, Senhor, ao centro da sua presença. Eu não quero mais pensar. Eu não quero mais, Senhor, ter a minha própria visão sobre os fatos. Eu quero a sua visão. Eu quero a sua. A sua é melhor que a minha. Deus, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. E derrama graça, Deus. Derrama graça sobre a minha vida. Graça sobre graça. Derrama sobre mim, Senhor. Derrama sobre nós. Oro agora pelos meus irmãos. Derrama sobre nós, Deus. Derrama da sua graça sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda que pareça o fim. Deixa eu chamar o ministério aqui à frente. Ainda que pareça o fim, não é o fim.
parecia o fim para Nínive, mas não foi o fim para Nínive. Parece o fim para você, mas não é o fim para você. Nós cremos no seu poder, Jesus.